Bem-vindos ao Tuga Cripto. Antes de começarmos, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você não perde nenhuma análise estratégica sobre o mercado financeiro e cripto. E atenção, o que vai ouvir aqui não é aconselhamento financeiro, mas sim uma leitura analítica e opinativa para que você possa refletir e tirar suas próprias conclusões. O Federal Reserve decidiu cortar as taxas de juro pela primeira vez em 9 meses. Uma decisão aguardada por Wall Street, mas que traz muito mais do que números. Estamos diante de um movimento que pode redefinir os rumos da economia global. Afinal, o que significa este corte de 0,25%? Será apenas um gesto técnico ou o início de uma virada mais profunda? Jerome Powell, presidente do Fed, foi claro: o mercado de trabalho enfraquecido exige suporte. Mas será que isto é apenas uma resposta à pressão de Donald Trump, que há meses insiste em cortes para impulsionar a economia americana? Ou será realmente uma estratégia de proteção diante do risco de uma recessão silenciosa? Pense comigo, quando o maior banco central do mundo muda a direção, será que não estamos no limiar de algo muito maior? Os mercados reagiram como de costume, primeiro com euforia, depois com cautela. O Dow Jones chegou a subir mais de 250 pontos, mas logo a volatilidade tomou conta. O S&P 500 estabilizou e o Nasdaq, mais sensível às expectativas futuras, perdeu terreno. Isso é só ruído momentâneo ou já é um prenúncio de que os investidores ainda não confiam totalmente na nova postura do Fed? E a habitação? Powell reconheceu: a escassez de moradias não é um problema que a política monetária consiga resolver sozinha. Taxas de hipoteca caíram para o nível mais baixo do ano, mas ainda estamos longe de uma solução. Afinal, como resolver a falta estrutural de casas em um país cada vez mais urbanizado? Não será essa a raiz de muitos dos problemas que hoje se refletem na inflação e no custo de vida? Outro ponto crítico: o desemprego. Powell admitiu que as minorias, os jovens e os mais vulneráveis, são os primeiros a sentir a desaceleração. A taxa de desemprego entre trabalhadores negros já atinge 7,5%, o maior nível desde 2021. Será que estamos diante de um alerta precoce de um enfraquecimento mais amplo do mercado de trabalho ou é apenas um ajuste temporário? Mais do que números, isto mostra que a recuperação não tem sido igual para todos. O dólar e os rendimentos dos treasuries reagiram em alta após uma queda inicial. O recado de Powell foi firme: a inflação ainda preocupa e o equilíbrio entre controlar preços e proteger empregos é delicado. Mas será possível vencer os dois desafios ao mesmo tempo ou teremos de aceitar um custo mais alto para manter a economia de pé? Wall Street, como sempre, já projeta os próximos passos. Economistas estão divididos. Alguns veem o corte como apenas o primeiro de uma série de reduções, outros alertam que o Fed pode estar a ceder cedo demais. E você, o que acha? Estamos no início de um ciclo de estímulos ou num perigoso jogo de expectativas? E não podemos esquecer da pressão política. Trump, em plena corrida eleitoral, sabe que juros mais baixos significam crescimento aparente e confiança do consumidor. Mas até que ponto a independência do Fed está protegida? Será que a política monetária americana ainda é guiada por dados ou já se tornou refém das disputas políticas? Estas perguntas não têm respostas fáceis. O que sabemos é que cada movimento do Fed mexe com os mercados globais. Impacta moedas, bolsas e até o preço do Bitcoin. Se o dinheiro fica mais barato, ativos de risco tendem a ganhar espaço. Mas atenção, será que isso pode inflar novamente bolhas que já vimos estourar no passado? A verdade é que o corte de hoje é mais do que um ajuste técnico. É um sinal de que algo maior está em jogo. O mercado de trabalho, a inflação, a habitação, a política, tudo se mistura numa equação que ninguém controla completamente. E nós, como investidores, precisamos ler nas entrelinhas e estar preparados para cenários muito distintos. Por isso, a grande pergunta que fica é: este corte será lembrado como o início de uma virada histórica ou como um erro que abriu portas para novos riscos? A resposta só o tempo trará, mas uma coisa é certa: ignorar estes sinais pode custar caro. E você, o que acha? O Fed assentou em reduzir os juros agora ou deveria ter esperado mais sinais claros? Deixe a sua opinião nos comentários, porque aqui no Tuga Cripto queremos saber como você enxerga este momento decisivo. Se gostou desta análise, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você não perde nenhuma análise estratégica sobre o mercado financeiro e cripto. Lembre-se, esta não é uma recomendação de investimento, é uma análise baseada nas informações disponíveis até ao momento, com fonte da CNN. Nos vemos no próximo vídeo.